primeiro ônibus elétrico da Mercedes-Benz produzido no Brasil, o chassi de ônibus elétrico urbano EO500U. Como funciona o ecossistema da eletromobilidade Mercedes-Benz? Entenda neste vídeo. Então a Mercedes aqui na eletromobilidade é um ecossistema. Então a gente precisou investir numa estrutura dedicada. Então hoje a gente tem um gerente de eletromobilidade com uma estrutura para fazer consultoria nas garagens de ônibus. Chassis O500 rodoviários trazem novidades em transmissão e tecnologias de segurança. Quais são essas novidades dos ônibus rodoviários O500? O ABA 5 substitui o AEBS, que é aquele sistema de frenagem emergencial. Ele é ativo, então toda vez que ele reconhece um automóvel parado, um ônibus ou um caminhão à frente, ele faz a frenagem do veículo. Veja agora tudo sobre a linha de ônibus 2023 com motores Euro 6 Mercedes-Benz. Primeira rádio ônibus do Brasil do mundo, a grande alegria, direto aqui da Latibus 2022, estande da Prodata Mobility Brasil. A oportunidade de conhecer um pouquinho do que cada marca trouxe para esse momento importante para o mercado ônibus. E a imensa honra e alegria de receber Walter Barbosa aqui no nosso estúdio móvel. Walter, seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. É um prazer muito grande estar aqui. Primeiro, uma satisfação conhecer a Rádio Ônibus, esse estúdio. Eu não tinha ideia que era um projeto assim tão bacana, tão interessante. E pessoas como você, a gente precisa muito aí para poder falar um pouco mais do sistema de transporte aí do nosso país. Então, estou muito feliz aí pelo convite e queria te parabenizar aí por essa conquista. Muito obrigado. E gradativamente nós vamos crescendo e mostrando, né, para o Brasil, através da internet, a importância que o transporte tem. E aprendendo com quem lida no dia a dia, né, com as lideranças do transporte brasileiro, como você lida, né? E queria que você pudesse contar desse momento da Latibus 2022, que está, a impressão que eu tenho, sensacional. Como é que a Latibus está sendo para a Mercedes-Benz? Como você disse, sensacional é a palavra mais adequada para esse momento, né? Acho que todo mundo sabe, a última Expo Latibus presencial foi em 2018. 19 não teve feira, 20 também não, 21 foi virtual. E esse é um momento ímpar, né? Totalmente especial, porque é o retorno das pessoas para a maior feira de ônibus aí da América Latina. Então, para nós é um momento especial. Esses 3 dias, né? Terça-feira foi o primeiro dia, quarta e hoje está sendo muito intenso de visitas de clientes de todos os setores. Urbano, fretamento, rodoviário, poder público, órgão gestor, prefeitos. Então, assim, foi uma feira, pelo menos até agora, muito visitada e eu acho que foi produtivo demais, né? Então, muito legal. E para a Mercedes também foi uma oportunidade, uma virada de chave, se assim eu posso dizer, porque é o momento onde a gente renova 100% do portfólio, sempre buscando, baseado nos princípios do ESG, que a gente tem falado isso bastante, né, no meio ambiente, no âmbito social. Então toda a nossa linha de produtos que a gente apresenta aqui hoje na feira, ela está voltada principalmente com foco ambiental. Então tem muitas novidades aí que a gente pode falar, se você assim claro, me autorizar. Aqui para poder conhecer. E o que os clientes puderam ver? Aliás, lá fora tem uma experiência fantástica, para vocês, mais uma vez, pura interatividade, poder experimentar, né? Conta um pouquinho de tudo isso que vocês apresentaram. A gente teve também a iniciativa de colocar 2 ônibus para rodar, teste. O EO500U, que é o nosso lançamento, o primeiro ônibus elétrico produzido aqui no Brasil, e a gente colocou ele disponível para os clientes testarem. Então, aqui na feira, a repercussão é muito positiva, todo mundo gosta, é um ônibus que tem uma aceleração muito rápida e assim,
zero de ruído, muito conforto e feedback muito positivo do ônibus elétrico. E também disponibilizamos um veículo rodoviário, um DD, para as pessoas conhecerem as novas tecnologias de segurança, que foram muitas que a gente disponibilizou aí. Nós temos hoje 21 itens de segurança. 21 itens. 21 itens. Que não é novidade, mas isso vem se atualizando cada vez mais. Isso, a cada ano a gente vem atualizando. Esse ano a gente disponibilizou aí 4 itens que são realmente importantes, né? Um deles é o ABA 5, que o ABA 5 substitui o AEBS, que é aquele sistema de frenagem emergencial. Ele é ativo, então toda vez que ele reconhece um automóvel parado, um ônibus ou um caminhão à frente, ele faz a frenagem do veículo para evitar a colisão sem ação do motorista. Esse é o AEBS. E o ABA 5 que a gente lançou tem tudo isso e agrega agora o mais importante, que é o pedestre. Então, assim, se tiver um pedestre em movimento, atravessando a rua, esse veículo consegue fazer a frenagem independente se o motorista está prestando atenção ou não. Mesmo? Então, independente se ele está ali no comando da máquina ou não? Independente, né? Isso é o que a gente chama de tecnologia ativa de segurança. É a máquina fazendo o papel de proteção do veículo para evitar aí acidentes e salvar vidas, né? Então esse eu acho que é uma tecnologia que vem para contribuir muito, né? Ônibus rodoviários Mercedes-Benz O500 ganham novas tecnologias e se consolidam como os mais seguros do Brasil. O sistema de frenagem de emergência ABA 5 intervém em caso de colisão iminente com veículos em movimento ou parados na via, além de reconhecer ciclistas e pedestres em movimento, que é grande novidade dessa tecnologia. Primeiramente, o ABA 5 emite um alerta visual e sonoro para o motorista. Se não há reação, o sistema automaticamente realiza uma leve intervenção nos freios ou pode chegar até a frenagem de emergência, se for o caso. Isso reduz o risco de colisões e minimiza efeitos de um eventual acidente. Além disso, os freios permanecerão acionados após a parada total do ônibus, até que o motorista efetue algum comando no pedal de freios ou acelerador. No caso do assistente de ponto cego, SGA, o sistema identifica o que acontece ao lado direito do ônibus, detectando carros, motos, veículos em geral, ciclistas e pedestres, parados ou em movimento. A atuação do SGA resulta em mais segurança das vias e mais tranquilidade para o motorista. Segurança e comodidade para o condutor do ônibus também são garantidas pelo controle inteligente de farol alto. O sistema opera de forma autônoma e assim o motorista pode se concentrar ainda mais na via e no tráfego. O sistema utiliza a câmera do LDWS, possibilitando total integração com o farol do encarroçador. Além disso, também lançamos o freio de estacionamento eletrônico. Isso é muito legal. Vocês já devem ter visto em alguns automóveis, mas é um desejo no ônibus. No ônibus? No ônibus. Então você consegue com um toque desativar o freio de estacionamento e com um toque você também ativa o freio de estacionamento. Então não tem mais aquela alavanca do freio de estacionamento. Sim. É apenas um botão. No painel. No painel. E aí você desativa ou ativa com um simples toque. Se você acelerar o carro, ele desativa o freio de estacionamento. E se por acaso você parar o veículo e esquecer de travar, a hora que você desligar o veículo, ele aciona o freio sozinho, que também é uma segurança a mais. Sensacional. Isso é inédito? Isso é inédito. Para a linha é inédito. Eu não saberia te dizer se outras marcas já lançaram esse sistema, mas pode ser que tenha no caminhão, mas no ônibus é novidade. E mais, ESP, Controle Eletrônico de Estabilidade, segurança em condições críticas. E você, que achou desse sistema? Deixa seu comentário aqui.
deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Fantástico, não é mesmo? LDWS, Sistema de Aviso de Faixa. Mais monitoramento e segurança na condução. Você já dirigiu ônibus com esse sistema? Deixa seu comentário aqui. TPMS, Sistema de Monitoramento da Pressão e Temperatura dos Pneus. Segurança e proteção aos pneus. E você, o que achou desses pacotes de novidades apresentados pela Mercedes-Benz do Brasil? Sensacional. Aqui, você falou inclusive que muita gente passou aqui pela feira, né? Visitou o stand da Mercedes-Benz. E aqui passaram várias lideranças, né? Grupos empresariais, lideranças de grupos, prefeitos. E a maior parte deles, no nosso bate-papo, como estamos fazendo aqui, falaram da eletromobilidade. O desejo de se tornar realidade na sua cidade, no seu estado. Foi incrível, né? E também preocupados com a acessibilidade disso tudo, né? De maneira econômica, a sustentabilidade econômica que possa ser viável e real, né? Logo, logo está começando a produção do EO500U, não é? Sim. Quando começa? Sim, a produção do EO500U a partir de novembro. Nós vamos produzir esse veículo e seguimos com uma produção aí boa, né? Até para atender aí alguns municípios como São Paulo, que tem uma demanda, né? A gente começa a produzir esse ano e vamos seguir adiante aí, que a gente acredita que a eletromobilidade veio para ficar, um caminho sem volta, porque é um veículo que contribui para a descarbonização ou redução de zero de CO2. Então, a tecnologia que veio para ficar, assim como o hidrogênio também virá para ficar, né? São duas tecnologias que temos que investir cada vez mais. Você olha aí a Europa, alguns países fazendo acordos, uns 2030, outros 2039, outros 2050, mas você olha para o mundo afora e você já consegue notar que não volta mais. Não volta. Então, entre 2030 e 2050, a eletromobilidade estará aí bastante abrangente no mundo. Aqui no Brasil, ela vai acontecer, existe desejos da população, existe desejos do poder público e existe o que é possível fazer dentro do que a gente tem no nosso país. Então, acho que o primeiro passo, a Mercedes dedicou a eletromobilidade, né? Vem dedicando no desenvolvimento de produto, só que não é só produto. Então, a Mercedes aqui na eletromobilidade é um ecossistema. Então, a gente precisou investir numa estrutura dedicada. Então, hoje a gente tem um gerente de eletromobilidade com uma estrutura para fazer consultoria nas garagens de ônibus. Por quê? Porque o operador tem muitas dúvidas se ele pode ter uma frota de 20, de 30, de 50, de 100 ônibus. A garagem dele suporta, tem condição de receber energia suficiente da rua para a garagem, da garagem para os carregadores ou para os ônibus. A disposição física, é possível contemplar os carregadores em posições que seja operacionalmente adequada? E cada local é uma realidade diferente, por isso que é a importância de visitá-lo, de conhecer, entender. Sem dúvida, não é igual comprar um ônibus a diesel, eu quero 10, eu quero 50, eu quero 100. Isso não existe no elétrico. No elétrico você tem que vender o sistema, não é o ônibus. Então ninguém vai... como é que eu vendia como é que vende um diesel? Você trata o chassi somente e vê o financiamento. Simples assim. Chassi, financiamento. Aí depois o cliente vai procurar o encarroçador. No ônibus, no elétrico, não. Primeiro começa com a consultoria, para saber se ele pode, não pode. Às vezes tem poder público que fala, não, eu vou trocar 500 ônibus. Aí ele sai, anuncia, eu vou trocar 500 ônibus. Mas não é assim. Precisa ver se tecnicamente é possível, aliás, tecnicamente sempre será possível, mas
precisa construir essa solução. É planejamento. Não é que aqui não dá para ter. Não, dá. Só que tem que planejar. Planejar a infraestrutura. E hoje a gente tem parcerias com empresas como a Enel-X, como a VG Green, como a Raizen, a Eng. Então a gente tem parceiros de negócio que trabalham junto com a gente para oferecer toda a infraestrutura necessária para essa operação. Então, todo esse lado do ecossistema é onde a Mercedes consegue atuar de forma mais efetiva para que o cliente possa fazer aquisição. Paralelo a isso, a Mercedes trabalha nos fóruns junto com a NTP, junto com a Fabus, a Anfávia, a NTU, para quê? Para desenvolver propostas de políticas de governo para que os municípios entendam que um transporte de qualidade, e qualidade eu não estou dizendo de quebrar mais ou menos, eu estou falando qualidade em termos de emissão, de conforto, de suspensão pneumática, de carro elétrico. Para você aumentar o nível de qualidade, precisa ter um entendimento muito claro do que é uma tarifa técnica e tarifa pública. Isso tem que estar resolvido. Isso tem que estar resolvido. Somente, vamos separar. Tem um lado todo que eu falei da consultoria, onde a Mercedes atua, e isso é trabalho que depende 100% da Mercedes. E eu consigo garantir que dá para fazer e a gente está fazendo. O outro lado é conhecimento, é informação. A gente trabalha fazendo essa cultura para todo o poder público entender como funciona a eletromobilidade e como implementar. Então, se o poder público não entender que ele tem que separar a técnica da tarifa pública, não tem como implementar o ônibus elétrico. Esquece. Não vai fechar conta, não paga. Pode vir ônibus de qualquer lugar do mundo, eu vou colocar, eu vou financiar. O cara pode financiar, pode pagar, pode fazer tudo, mas daqui a 2, 3 anos vai parar o sistema porque a conta não fecha. Então, para fechar é muito simples. Discute com a população quanto ela pode pagar e a população vai dizer quanto pode pagar. Eu posso pagar R$3, eu posso pagar R$4. Esse é um preço isso é tarifa. E a técnica, discute com o operador. Eu quero um ônibus elétrico. Tá, custa R$10 por pessoa. Só pode pagar 3. Então, 7 tem que vir de subsídio. Quem vai pagar? Não dá. Então, você entendeu como é que funciona? Agora entendi porque é um ecossistema. E vocês estão trabalhando seriamente nisso, porque não basta ter empolgação. Não basta ter só ânimo animado para isto, mas precisa entender tudo isso, até porque com o diesel, a realidade do urbano nas principais cidades brasileiras está vivendo um momento muito difícil, muito complicado, até por conta disso, As cidades precisam ter técnicos na área do transporte para que possam entender e separar as tarifas aí e tornar o que já tem uma realidade, Fazendo isso realidade, dá para se pensar até mesmo no elétrico, Eu entendi o porquê que é o ecossistema. De novo, não é difícil. O que precisa? Conhecimento e planejamento. Eu acho que feito isso, a gente vai evoluir, eu não tenho dúvida, vai evoluir na eletromobilidade e vai ser gradativo. Então, começa renovando com veículos elétricos 5% da frota que precisa renovar, começa com 10, não adianta vir com, minha frota tem 500 ônibus no município, eu vou trocar tudo por elétrico. Não funciona. Mesmo porque a produção não é da noite para o dia, eu não sei quanto leva em relação a um veículo a diesel, por exemplo, quanto levaria para ficar pronto? Excelente ponto, Henrique. A indústria brasileira hoje tem capacidade para atender todo o mercado nacional. A gente não tem absolutamente nenhuma objeção quanto à entrada de novos concorrentes. Isso faz parte do desenvolvimento,
das tecnologias, do mundo, né? Então, assim, a gente não tem nada contra. Só que, quando vier, vem investindo no Brasil, construindo fábrica. Né? Isso é que eu acho que seria a coisa mais correta e mais justa. Eu diria, hoje, se você somar os fabricantes que estão no Brasil, quem já tem planta e produz ônibus elétrico, todo mundo aqui já tem a Mercedes, tem a Eletra, que também produz ônibus em parceria conosco, né? Aqui a gente está lançando o EO500 de 13,20 metros, que é um veículo padrão para 83 passageiros. Mas com a Eletra nós temos o 12 metros, estamos fazendo o 10 metros e o 21 metros e meio, que é o veículo articulado elétrico. Então, tem um portfólio de veículos elétricos, eles têm capacidade de produção, nós temos também. Só que para que a coisa aconteça, tem que ter o planejamento e tem que ter o pedido. Não só falar, olha, a fábrica não consegue produzir 3.000 ônibus. Claro que a fábrica consegue produzir 3.000 ônibus, mas para produzir 3.000 ônibus, eu tenho que programar o ano que vem para produzir esses ônibus e eu preciso dos pedidos agora. Se chega em janeiro, o cara fala, eu quero 3.000 ônibus para março. Não tem. Entendi. Então, a indústria brasileira está preparada para atender a eletromobilidade. De novo, planejamento é fundamental para que a gente possa crescer juntos. Aprendemos mais um pouco desse ecossistema da eletromobilidade com a Mercedes-Benz. Para a gente encerrar aqui, rapidamente do rodoviário, e me parece que o setor cada vez mais regulamentado também acabou animando um pouco aí os grandes operadores a investirem no rodoviário, né? Mesmo no momento que a gente está voltando aí das coisas mais ou menos no normal, né? Eu tenho visto aí grandes aquisições por parte dos grandes grupos no rodoviário. Como é que foi a experiência de apresentá-los aqui mais uma vez? Enfim, o que a gente vai poder ver aí, a frota rodando com Mercedes-Benz por aí? Sobre o rodoviário, o rodoviário vive um momento diferente. Do ponto de vista de volume, é positivo, mas alguns pontos ainda precisam ser melhor definidos com a desregulamentação. Tá? Então, porque o volume aumenta naturalmente porque surgem novas empresas menores entrando e fazendo novos serviços. Isso, obviamente, acontece. Mas, ainda assim, precisa que haja um melhor esclarecimento das características técnicas e da questão de segurança dos ônibus. O que vai ser exigido de cada ônibus de item de segurança, por exemplo. Porque, senão, eu diria que a gente dá um passo para trás. Até antes da desregulamentação, existia uma regra muito clara. Os ônibus eram todos esses que você conhece aí, com top de linha, com uma série de itens de segurança, ACC, agora seria o ABS, que seria o ABA 5. Então, muitas empresas investindo nisso. Agora, as novas e menores têm buscado propostas mais simples. Então, assim, essa é uma preocupação do setor, porque até antes da desregulamentação, o índice de satisfação do rodoviário, avaliado pelos usuários, era de 86%. Então, assim, de longe, um sistema muito bem avaliado. Então, a gente não quer ver isso andar para trás, andar para frente. Como fábrica, eu estou contribuindo com isso. Estou trazendo mais tecnologia de segurança, porque eu acredito que isso é importante para o rodoviário. Então, não estou andando para trás, eu estou andando para frente. Com relação à motorização do rodoviário, tem muitas vantagens agora no Euro 6. Então, a gente tinha,
no Euro 5 3 versões de motorização. A 360 cavalos, 408 cavalos e 428. Agora, essas 3 linhas saem, entra um motor de 12,8 litros, que antes era 12, agora 12,8, em 2 versões de potência, 380, que substitui o 360, e o 450, que substitui os outros 2 motores, o 408 e o 428. Então esses motores vêm com mais potência, mais torque, um escalonamento de marcha espetacular com a nova transmissão ZF de 12 velocidades. Então assim, ficou um carraço. E o consumo? Então, em consumo, eu não quero falar números aqui, mas porque isso, obviamente, consumo é algo que varia muito de empresa para empresa, de carroceria, de topografia, mas eu tenho total confiança em dizer que o cliente vai ficar muito satisfeito, que vai reduzir consumo de combustível e, consequentemente, custo operacional e a transmissão nova que a gente está colocando nesses modelos RS, RSD e DD vai aumentar disponibilidade do veículo. A turma vai ficar feliz. Muito bom. Walter, quero agradecer imensamente a gentileza, esse bate-papo aqui com a gente. Estreando, né? A gente sempre conversa, mas aqui no nosso estúdio móvel. Tomara que a gente possa voltar a conversar mais vezes, com sempre notícias muito positivas, o mercado sempre animado e com a realidade acontecendo no transporte que merece, né? O transporte de passageiros merece cada vez estar melhor em todos os aspectos. Fretamento, o turismo, o rodoviário e o urbano também. Obrigado, Walter. Eu que agradeço, Henrique, pelo convite e desejo muito sucesso e parabéns pelo teu trabalho. E obrigado a todos aí que estão nos escutando. Obrigado, Walter. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.